Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Digo bom dia porque eu estou gravando pela manhã, mas boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo em outro horário. Então vamos lá, hoje então na aula de tecnologia e dos alimentos e rotulagem, eu vou apresentar para vocês a aula de rotulagem. Vamos começar, acho que eu estou torta aí, poxa vida. Então tá bom, virei. Agora eu viro e aperto o que não devo e sumo. Pronto, voltei. Então, rotulagem dos alimentos. Só para lembrar, nós estamos na ETEC, embora cada um nas suas casas, mas ainda estamos na ETEC. Ontem eu fiz uma gravação para o pessoal da noite e fiquei 17 minutos dando uma aula sem o áudio. Eu espero que esteja tudo bem, que vocês estejam me ouvindo, porque foi uma catástrofe. E uma frase que eu escolhi para iniciar a aula de rotulagem é essa. Eu acho que tem bem a ver. Porque não basta saber, é preciso aplicar. Não basta querer, é preciso também agir. Então, as rotulagens, como a gente tem aqui, por exemplo, nesse caso aqui, então elas foram conquistas ao longo do tempo de muitas reuniões, muitas resoluções e bastante batalha para chegar aonde a gente tem chegado até hoje em relação às nossas embalagens. Quais foram as minhas referências para a aula de hoje? Então, vocês vão encontrar nesse livro de políticas públicas da Patrícia e também no tratado da Fabiana e da Luciana Rossi. Além do site, um site da Anvisa, que eu acabei vasculhando depois. Quem diz para a gente que a gente precisa falar sobre rotulagem? Então, são as nossas bases tecnológicas que estão aqui no nosso plano de curso, né, no nosso plano de aula, e nós vamos falar nas próximas aulas sobre cálculo das informações nutricionais. Então, hoje é só sobre a parte teórica da rotulagem e um pouco do histórico. Vamos falar do desenvolvimento de rótulos. Nós vamos fazer rótulos. Rotulagem de alimentos para fins especiais, então produtos diet, light, celíacos, fenilcetonúricos, intolerância à lactose, a gente até vai ver um pouquinho hoje, alimentos funcionais, probióticos, prebióticos, simbióticos, transgênicos e certificação de qualidade em produtos e selos de qualidade, e aí a gente encerra o nosso componente. Para entrar em rotular, nós precisamos dizer que a função dela é a comunicação. Então, a principal função da rotulagem é a comunicação entre quem produz e quem vai vender e quem vai consumir. Então, existe um intermediário aí entre quem produz e quem come. Raramente, né, pelo menos os principais produtos industrializados que requerem a rotulagem, tem ali um intermediário que é o vendedor. Então, é o principal meio de comunicação entre o produtor, o vendedor, e entre o vendedor e nós, consumidores. Vale lembrar que no supermercado, a forma como está o alimento, a embalagem, ele pode ser atraente ou não, dependendo da forma como que ele está colocado. Então, o que diz a OMS, né? Então, a OMS recomenda o fornecimento de informações adequada por meio de iniciativas vinculadas à educação, publicidade, aí entra a rotulagem e legislações de saúde. A Organização Mundial de Saúde propõe, né, a utilização de rotulagem de alimentos, incluindo a rotulagem nutricional, como elemento obrigatório e ferramenta para auxiliar os consumidores a escolherem os alimentos mais saudáveis, por meio de informações precisas, padronizadas e compreensíveis. O que diz a nossa Constituição Federal Brasileira? Já entrou aí? Então, diz que é um direito básico, é um direito nosso
à informação. Então, todo brasileiro tem direito à informação. Logo, se a gente tem direito à informação, ela precisa estar clara, ela precisa estar correta, precisa, ostensiva e em língua portuguesa. Então, vários produtos precisaram se adequar, mesmo os importados, e colocar a rotulagem brasileira, né, a rotulagem traduzida. O que precisa saber sobre as características? Então, a qualidade, a quantidade, a composição, preço, garantia, prazo de validade e origem. Riscos que apresentam a saúde e a segurança do consumidor. Então, a rotulagem é uma ferramenta também de educação nutricional e a forma que o consumidor tem de cobrar a responsabilidade civil. Então, é perigoso no sentido de o que está ali, você vai acabar depois com isso, das empresas que forem fazer a venda. Então, a rotulagem, ela é muito importante e por isso nós, como profissionais da área da nutrição, nós colaboramos, sim, com o desenvolvimento da rotulagem e nós temos obrigação aí de conhecer o que pode e o que não pode na rotulagem. Sobre a saúde, o que diz, né, a rotulagem? Para que serve a rotulagem? Então, para evitar situações de risco entre pessoas com necessidades alimentares especiais, em virtude de patologias. Então, um diabético que consumir um açúcar, ele vai ter consequências. Alimentos ricos em sódio vai ter consequências, e coisas impossíveis, assim, que a gente nem imagina. Por exemplo, excesso de sal no refrigerante, que é uma coisa que às vezes as pessoas desconhecem, ou quantidade muito grande de açúcares, no caso, né, o refrigerante, tanto açúcar quanto sal, ele é líder, ele tem ambos. Então, substâncias como o ketchup, quantidade grande de açúcares, e coisas industrializadas que às vezes a gente não sabe que contém, e é importante estar descrito na rotulagem por conta de algumas patologias. Alguns problemas metabólicos, acho que entra aqui também o diabetes, intolerâncias, então a lactose, intolerância ao glúten, ali alergias também, a lactose, então a gente vai conhecer um pouquinho mais o que é intolerância e o que é alergia. Para que serve também a rotulagem? Ela serve para identificar, mostrar alimentos que têm alegações que estão ligadas às questões religiosas. Por exemplo, aqui, quem faz uso de alimentação kosher não quer um alimento ligado, onde se produz o leite, ele não mistura nas mesmas cozinhas, então são religiões que eles têm esse cuidado. Então, se você vende um produto kosher, então é específico para esse grupo de pessoas. Eu cliquei aqui, mas não, o kosher está aqui, ó. Aqui é um rótulo de que aquele alimento é um alimento preparado numa cozinha específica com os cuidados do kosher. E aqui, por exemplo, com alegações filosóficas. Então, eu quero que meu alimento seja 100% orgânico, quero que seja um alimento que tenha ligações com a agricultura familiar. Então, você pode escolher e destacar isso no rótulo. Então, ele serve como um meio de comunicação. Então, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que são a reunião de vários países aqui da América Latina, regulamentou em harmonia com esses países e definiu o que é a rotulagem. E aí ele diz que é toda inscrição, legenda, imagem ou matéria descritiva ou gráfica escrita, impressa, estampada, gravada em relevo, litografada
ou colocada sobre a embalagem. Então, é qualquer coisa que esteja escrito ou gravado. Eu até fiz uma inscrição aqui, como se fosse uma litografia, que é escrever na própria embalagem. Então, aqui eu peguei uma banana hoje cedo. Ficou o contrário, né? Imaginei, mas por isso que eu fiz o coraçãozinho. Aí eu desenhei nela, então na própria embalagem da minha banana, e ficou gravado. Aí o B é de Bruna, que faz aniversário hoje, e o Douglas, que também merece comemorações. Então, desculpem, eu não escrevi espelhado, né? Devia ter escrito 29/5/2020. Então, aqui seria uma informação no meu rótulo. Aqui, uma informação festiva. E o Codex Alimentários, o que é o Codex, né? Então, ele é aquela reunião de países que se reúnem para tomar decisões sobre a saúde das populações, em geral, para proteger a saúde dos consumidores. Então, são normas internacionais nas áreas dos alimentos. O Codex Alimentários, ele diz que a rotulagem se refere a toda a descrição contida no rótulo, com o intuito de informar os consumidores quanto às propriedades nutricionais de um alimento. Então, dadas aí todas as definições do que é rótulo, agora a gente entra um pouquinho no histórico. Então, quem é o responsável por fiscalizar e regular os rótulos é a Anvisa, que é a nossa agência de vigilância sanitária. Vale lembrar que a Anvisa, ela foi criada em 99 e se fortaleceu de lá para cá, então é um órgão bastante importante no nosso país e é ele que regulamenta as nossas rotulagens. Então, só para contextualizar, então, o histórico que essas referências, né, que trouxe, que eu estava dando uma olhada, data a partir de 69, que começou a obrigatoriedade de informação nos alimentos industrializados, que seria que tipo de informação teria que estar contida. Então, tipo do alimento, nome ou marca, o fabricante, o local da fábrica, número de registro no Ministério da Saúde, indicação de emprego de aditivos intencionais, número de identificação da partida, lote, data de fabricação, indicação do peso ou volume. Então, isso era tudo que precisava ter na indicação de um rótulo a partir de 69. Então, nós tivemos um grande período aí até começarmos a ter um pouco mais de obrigatoriedade. Então, demorou um tempão para as indústrias e para serem cobradas. Então, até então, o consumidor se bastava ali daquelas informações e tudo bem. Então a partir de 98, nessa portaria, então, nas RDCs, então foi obrigatório informações relativas à composição nutricional dos alimentos, que até ali era só as informações básicas. Aqui começa a se falar sobre as informações da composição nutricional. E deram-se um prazo até 2001 para essas empresas se adequarem e iniciar com essa adequação da rotulagem. Então, vocês vão cansar de ver aqui um monte de RDCs que são essas portarias que foram importantes para a regulamentação da rotulagem. Então, a gente tem um marco aqui, né? Porque até 2001 nós
tínhamos apenas as informações básicas. A partir de 2001 começa a se exigir. Então, eles informavam até 2001, que eu já falei, né, nome do produto, lista de ingredientes, conteúdo, identificação da origem, identificação do lote, prazo de validade. Acho que naquele anterior, acho que não tinha lista de ingredientes. Já era proibido, por exemplo, alegações que visassem enganar o consumidor na hora da compra, como informações falsas, insuficientes ou incompreensíveis. Atributos que não podem ser demonstrados, então, sei lá, energético, estimulante, coisas desse tipo. E dizer, por exemplo, que tem a presença ou ausência de componentes que são próprios dos alimentos. Então, dizer lá, esse óleo é sem colesterol, mas o óleo vegetal não tem colesterol mesmo. Esse aqui é um leite rico em cálcio, sabendo que todos os leites derivados são ricos em cálcio. Então, já tinha algumas proibições até 2001. Mas aí entra essa nova resolução. Então, RDC são o quê? São resoluções de diretoria colegiada. Entrou essa RDC, número 39, número 40, de 2001, que começou a obrigatoriedade, então, da informação nutricional, mais as informações gerais que já foram apresentadas. E aí, o que entrou aqui? Valor calórico, carboidrato, proteína, gordura total, saturada, colesterol, fibra, cálcio, ferro, sódio. E determinou-se também a quantidade de nutrientes por porção e percentual de acordo com o valor. Aí, só para ilustrar um pouquinho, como que nós estamos em relação ao mundo, em relação à rotulagem nutricional obrigatória. Então, Israel, em 93, Estados Unidos, 94, Brasil, 2001. O Brasil ainda vem primeiro que a Austrália, que a Nova Zelândia, que o Canadá, que a Malásia, e o Mercosul vem depois ainda, em 2006. Então, nós já estávamos adiantados. Muita gente elogia os nossos códigos de defesa do consumidor também, e ele serve de exemplo para muitos lugares. Aí, mais um pouquinho do histórico. Então, em 2001, entra a rotulagem nutricional, então a necessidade de se informar os nutrientes. Em 2012, vem uma nova resolução dessa RDC, que vai normatizar a informação nutricional complementar, que permite alegações que se referem a propriedades nutricionais específicas e consideradas positivas do ponto de vista nutricional. Por exemplo, presença de vitaminas, fibras ou a redução do teor de sódio. Então, poderia escrever lá, light, baixo teor, não contém, rico em... E isso está tudo regulamentado. Ninguém pode dizer isso é fonte de, isso é rico em, sem que de fato esteja isso nos números, né, das informações nutricionais. Então, a gente não pode sair falando. Então, existe uma norma para falar isso, que é essa de 2012. Em 2013, então, a rotulagem nutricional passa a ser mandatória entre os países do Mercosul. Então, aqui, nos países do Mercosul, 2006, ele inicia com a rotulagem nutricional, porém, em 2013, ele faz a obrigação da declaração de alguns nutrientes. Por exemplo, aqui inclui a gordura trans. No Mercosul, então, só para contextualizar,
Então, a rotulagem nutricional em alimentos embalados inicia em 2006, estabelece a obrigatoriedade. A rotulagem nutricional de alimentos embalados, essa aqui é do Brasil, né? E porção de alimentos embalagens para fins de rotulagem nutricional em 2003 também. Então, 2003, 2006, quando o Mercosul começa a obrigatoriedade para os alimentos que forem fazer parte dos países que integram. Em 2015, ainda nessa retrospectiva e nessa ideia, né, porque a gente tem que entender que foram avanços ao longo do tempo e que as construções de uma rotulagem, ela não veio pronta. Então, foram se ganhando espaços e oportunidades para ir avançando. Então, em 2015, numa nova resolução, estabelece requisitos obrigatórios dos principais alimentos que causam alergias, aí só alergias. Então, até então, ainda não tinha esse tipo de informação. Então, por exemplo, a quem se aplicava isso? A alimentos, bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e também a coadjuvantes de tecnologias embaladas. Por exemplo, são essas substâncias, ó, polivinil, polipirolidona, INS 1202, que na função de agente de clarificação, filtração, para uso em vinhos, celulose em pó. Então, mesmo nesses ingredientes, né, que seriam nesses coadjuvantes de tecnologia, também tem que ter essa informação dos alimentos que causam alergia. E aí eu vou mostrar para vocês. Nossa, peraí. Um vídeo, e aí eu espero que funcione. Nossa, acabou de mostrar um negócio no meu pop-up aqui, um jornalista que morreu. Nossa, Gilberto de Menstein, que louco, que triste. Peraí. Por isso que eu fiz aquela careta. Não é aqui não. Volto lá. Deixa eu só compartilhar a tela certa. Eu quero mostrar para vocês um vídeo da Anvisa em que ele aponta. Eu não sei, porque às vezes eu não acho que tá. Eu não acho que tá na internet. Calma aí. Só um instante. Coisas que acontecem, ZK. É aqui. Agora eu só preciso compartilhar direitinho. Achei. Olha, vamos ver se vai funcionar para vocês. Então, no meu áudio aqui eu não estou ouvindo. Se eu não estou ouvindo, eu acho que vocês também não. E eu gostaria muito que vocês assistissem. Eu vou mandar o link. E aí vocês podem assistir. Isso aqui ajuda muito. Peraí.
difícil de ler, mas as informações que estão nos rótulos dos alimentos são muito importantes. Existe algum componente do produto que pode... Olha, eu acho que não vai funcionar. Então, eu vou mandar o link para vocês. Ele já está até lá na apresentação. Eu acho que não rolou de tentar passar por aqui. Mas é um link de uma reportagem da Anvisa falando da importância da rotulagem e da implementação dessa nova resolução sobre alergias. É bem interessante. Eu mando o link, vocês assistem separado depois. Então, caminhando mais um pouco, em 2017 vem mais uma resolução dizendo sobre a obrigatoriedade da lactose. Eu estou fazendo um apanhado geralzão, mas teve várias coisas, várias resoluções nas entrelinhas aí, mas eu estou colocando algumas principais. Então, a declaração aqui, da presença de lactose obrigatória. Então, para qualquer alimento que contenha lactose em quantidade acima de 0,1%, deverá trazer a expressão no rótulo, né? Contém lactose em seu rótulo. E aí? A rotulagem de alimentos no Brasil. Então, ela está em constante ajustes e melhorias ao longo do tempo, como nós vimos. Então, ela foi uma construção e o que ela é hoje foi baseada em várias resoluções, encontros e bastante embates, né? Porque não é tão fácil você chegar para uma indústria de alimento e falar, ano que vem todos suas embalagens vão precisar serem alteradas. Então, a necessidade desses ajustes, desses diálogos, né? E aí, por outro lado, a gente vê que as nossas embalagens, elas ainda estão defasadas, em descompasso com o retrato nutricional, porque nós vemos que ainda ela não chega a informação necessária para as pessoas que necessitam de informações mais detalhadas, e lembrando que nós estamos num perfil epidemiológico de pessoas com excesso de peso, e as necessidades e demandas do consumidor. Então, às vezes a gente quer saber mais informações e nós não temos. Então, apesar da rotulagem ainda ter tido muitos avanços, a gente ainda precisa caminhar mais. Então, o Conceia do ano passado, semestre passado, se vocês tiveram em saúde pública, então em saúde pública existe o PNAM, que é as políticas de alimentação e nutrição. Essas políticas, então nós temos o Conceia, que é um Conselho de Segurança Alimentar. Então ele enviou à Anvisa, em 2013, a necessidade de melhorar a rotulagem para facilitar a compreensão e a legibilidade da informação para os consumidores e combater a publicidade enganosa e abusiva. Então, foram feitas, a Anvisa, então, respondeu, né, com uma portaria chamada número 650, convocando os grupos de trabalho, que são esses GTs, para propostas regulatórias relacionadas à rotulagem de alimentos. Então, de 2014 para cá, há, então, esse diálogo desse grupo de trabalho para melhorar a rotulagem, e nós temos alguns entraves políticos que aconteceu ao longo do tempo, né, em especial depois o ano passado, com a extinção do Conselho de Segurança Alimentar. Então, tudo isso acaba dando um pouquinho mais de lentidão também. Então, as nossas políticas de alimentação e nutrição, por meio da Anvisa e desses diálogos com os órgãos competentes, a gente tem a intenção, né, como promotores de saúde, então a regulação e o controle dos alimentos,
Então, é uma das diretrizes do PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e está aqui, ó, na diretriz número 8, que é o controle e regulação dos alimentos. Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí. Então, é só para situar onde é que está a rotulagem e a nutrição nessa história toda. O que significa essa diretriz do PNAE? Então, é garantir a inocuidade. Então, garantir que os alimentos não façam mal a ninguém, que não seja prejudicial. Então, garantir que ele seja inócuo, que ele seja que ele não cause dano. Garantir a qualidade nutricional dos alimentos. Então, essa que é a função da política em relação a essa diretriz do PNAE. Controlando e prevenindo riscos à saúde, fazendo-se presente nas agendas da promoção da saúde, das agendas da promoção da alimentação adequada e saudável e da proteção à saúde. Então, essas são as diretrizes da nossa política de alimentação e nutrição, em que inclui os alimentos, os rótulos e a rotulagem e a regulação desses alimentos para garantir tudo isso. Por fim, eu deixei aqui para vocês um histórico dessas leis e desses decretos ao longo do tempo, que está no livro lá do tratado. E aqui também um pouco dos históricos das alegações e dos alimentos, dos ingredientes e o que foi entrando ao longo do tempo também. Então, que seria obrigatório na rotulagem. Vou salvar aqui. Aí eu vou enviar para vocês, então, essa apresentação e vou deixar um questionário simples lá no Forms, tá bom? Nada complexo, nada muito que vocês vão precisar se dedicar muito, só ter prestado atenção na aula aqui, e aí vocês conseguem responder lá. E aí, na semana que vem, a gente entra com os cálculos nutricionais, aí vai ferver um pouquinho mais a cuca. Fechado? Então, espero que vocês tenham gostado dessa história, para que serve, então, a importância. Saibam que o nutricionista, o técnico em nutrição, ele pode fazer a rotulagem, então, os cálculos nutricionais, então, vocês podem trabalhar nessa área, então, vale a pena conhecer mais e se informar e estar por dentro. Aqui foi bem uma pinceladona, mas cada tempo tem que se informar, porque os rótulos, como nós vimos, né, eles mudam, e as pessoas não podem achar que numa aula já vai estar sabendo tudo, tá bom? É isso, então espero que vocês tenham gostado. Vão lá no Forms, então, responder a perguntinha lá. E eu volto com a minha banana. Espera aí, que eu... eu não ia escrever espelhado, né? Puxa vida, podia ter tentado. Espera aí, deixa eu parar de gravar. 1, 2 e tchau!